estava falando, então, na verdade, a gente já corrigiu a atividade de Mesopotâmia do livro e a gente vai começar uma nova matéria hoje, que é Egito. Mas antes de começar Egito, eu vou passar uma atividade para casa para vocês. Então, anotem aí, nesse momento, o que eu quero. Vou anotar aqui no chat, hein? Mapa mental da Mesopotâmia. Professor, quer mapa mental? Já expliquei para vocês em sala de aula já. Então, aquele resumo rápido, onde vocês colocam desenhos e palavras-chave, por assim dizer. Eu vou espelhar um exemplo aqui aqui na página para vocês conseguirem visualizar. Então, olha só, mapa mental da Mesopotâmia com as principais sociedades daquela região. Ó, tá aí o dever de casa, hein? Anota agora que aula que vem, galera. O que eu vou pedir para vocês? Quero esse mapa mental. E aí eu vou pedir para vocês ligarem a webcam e me mostrar o mapa mental bem aqui, ó. Para eu visualizar se vocês fizeram, se fizeram bem feito, hein? Tranquilo? Então deixa eu colocar atividade para casa. Para que dia é isso aí? Para quinta-feira. Para próxima quinta. Quinta-feira, que dia? Deixa eu conferir aqui. Dia 16. Dia 16/4. Tá anotado? Quem não tem webcam vai me enviar por e-mail. Me envia por e-mail, que aí eu vou conferir aqui no meu e-mail. Tranquilo? Tô esperando vocês anotar. Vou dar um minutinho pra vocês anotarem isso aí, hein? Porque eu não quero ninguém depois falando que não viu a atividade, não. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Galera, se vocês tiverem dificuldade, pesquisa no Google. Eu não quero que vocês copiem igual no Google, não. Quero a criatividade de vocês. Mas dá uma pesquisada para vocês terem ideia de como fazer um mapa mental. Eu vou espelhar para vocês aqui, ó, esse mapa mental que eu encontrei aqui sobre a Mesopotâmia. Então a pessoa foi bem criativa. Ela colocou o rio Tigre e o rio Eufrates, né? São os dois principais rios. Escreveu Mesopotâmia e fez o seu mapa mental. O que é necessário que vocês façam? Colocar, igual está aqui, os tipos de sociedade, a pirâmide social. Eu quero que vocês coloquem sobre os sumérios, sobre uma característica, duas características de cada, certo? O importante é estar bem bonito, deixam ele colorido também, façam bem feito, porque eu quero muito bonitinho. Isadora, pelo que eu olhei no calendário, não está agendada outra aula não, mas eu vou conferir com a coordenação se é possível ainda colocar a aula minha durante essa semana. Mariana perguntou se vai fazer no caderno. Sim, Mariana, no caderno. Tranquilo? Vocês estão conseguindo enxergar aí o exemplo que está aqui?
Então, ó, esse mapa mental aqui está bem bonitinho. Vocês podem fazer de outras formas, colocando aqui, por exemplo, no meio, aquela pedra do Código de Hammurabi. Sejam criativos. Façam um desenho no meio e depois vão colocando os resumos bem bonitinho nesse mapa mental. É para fazer o do livro? É para fazer o do livro também, né? Na verdade, não faz o do livro, não. Faz só esse aqui, porque aqui vocês mesmos que vão criar. Vocês que vão fazer do início. Aí substitui aquele lá do livro. Tranquilo? Vou fechar aqui então. Isso aqui é só um exemplo, como eu disse, galera. Não é para fazer igual. Não é para pegar e digitar Mesopotâmia no Google, porque eu também digito e consigo ver vários, ó, né? Eu não quero que vocês copiem, porque eu vou ver se vocês copiaram ou não. Quero que vocês sejam criativos. Tranquilo? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa digníssima aula. Muito bem. Então, vocês vão ter acesso na verdade, eu vou ter acesso na próxima aula a esse mapa mental que vocês vão fazer. E agora nós vamos dar início à nossa aula de hoje, que é Egito, galera. Muito bem, Egito. Nós vamos começar a estudar o Egito. Pode pegar informação no Google. Isadora, eu gostaria que vocês pegassem informação no livro, porque é mais seguro, tá? Porque se pegar informação no Google, pode ser informação errada e na apostila está correto. Então, por favor, peguem direto na apostila, que é melhor. Eu vou colocar aqui, então... você tem um livro de Egito Antigo? Ok, pode pegar a informação lá. Então, olha só, galera, o que acontece? Eu vou começar essa aula de Egito hoje, e eu sei que trata-se de uma matéria que vocês gostam bastante, tem muita coisa legal para se estudar no Egito. Mas essa primeira aula, ela é um pouco mais política, né? A gente vai falar um pouco sobre como é que funcionava a política no Egito, algumas características, mas a parte cultural mesmo, quando a gente vai falar sobre pirâmides, sobre mumificação, sobre os deuses egípcios, tudo isso a gente vai falar com mais detalhes na próxima aula, certo? Então, essa aula é uma aula mais introdutória sobre o Egito Antigo. Na segunda aula, a gente vai entrar com mais detalhes e aí vai ser mega legal. Pode ter certeza disso. Vou preparar uma aula massa para vocês assistirem e se divertirem bastante com ela também. Tranquilo? Então, olha só, vou compartilhar com vocês aqui o nosso PowerPoint sobre o Egito Antigo. Galera, nesse momento eu vou desligar a webcam para não atrapalhar a visualização aqui do PowerPoint. Confiram aí. Estão conseguindo enxergar o PowerPoint? Já está tudo aberto na tela? Aula de História, professor Bruno Bragança. Tá todo mundo enxergando? Sim, sim, sim. Show de bola, então. Perfect. Então, galera, como eu estava dizendo a vocês, a aula de hoje a gente vai fazer uma introdução ao Egito Antigo, capítulo 7. Então, nós vamos estudar o período introdutório aqui, então, do Egito. Essa imagem bem bonita aqui mostra, então, a esfinge aqui mais à frente. Deixa eu pegar minha caneta para eu poder rabiscar, porque eu adoro rabiscar esses slides. Então, temos aqui a esfinge. Na aula seguinte, a gente vai contar a história dessa esfinge, vai explicar os significados, que a gente vai estudar a parte cultural. Temos aqui também as pirâmides, é isso? A gente precisa saber como é que elas foram construídas. Foram ETs que construíram, galera? Claro que não, pelo amor de Deus. Mas a gente vai falar sobre essas teorias também que envolveram a construção das pirâmides, na verdade, do Egito, né? Porque não era uma só, eram várias pirâmides. Então vamos lá, assim como a gente fez com a parte de Mesopotâmia, a gente começa a falar sobre localização geográfica. Galera, nesse momento o meu PowerPoint está aberto e eu não consigo ficar visualizando o chat, não. Se tiver alguma dúvida, coloca no chat.
que quando eu terminar aqui a explicação, eu vou dar uma conferida se vocês têm algum tipo de dúvida ou não. Tranquilo? Então vamos lá. Localização geográfica. Galera, o Egito Antigo ele se localiza naquela parte que eu expliquei para vocês na aula passada, da chamada Crescente Fértil. Não sei se vocês lembram, mas tinha um mapa aula passada da Mesopotâmia que ele fazia tinha um círculo que fazia mais ou menos assim, ó. Estão lembrados disso aí? Que pegava aqui então da parte do Egito até a Mesopotâmia. Essa região é chamada de Crescente Fértil. Por quê? Porque temos lá na parte da Mesopotâmia dois rios muito importantes, o rio Tigre e o outro rio que é o rio Eufrates. Esses rios são muito importantes e vai fertilizar essa área. Do lado do Egito, nós temos aqui então o rio Nilo. Esse aqui onde está de verde, aqui, ó, cortando todo essa parte nordeste do continente africano, né? Então, isso aqui nós damos o nome de Crescente Fértil. Era uma área, então, que era extremamente fértil para o quê? Para a agricultura. Não é isso? Deixa eu apagar isso aqui para eu riscar de novo posteriormente. Então, olha só, galera. Para estudar história, é essencial que vocês saibam também de geografia. Por isso é muito importante prestar atenção nas aulas de quem? Professor Paulo Sérgio. Isso aí. Então, olha só. Está dizendo aqui nesse primeiro tópico que o Egito Antigo se localizava no nordeste da África. Ué, professor, a África tem nordeste? Não é só o Brasil, não? Claro que não é na região, galera. Toda região existe o nordeste. Vocês estudam na Rosa dos Ventos aí. Vou fazer aqui uma Rosa dos Ventos mais ou menos, hein? Então, temos aqui norte, sul, leste, oeste, certo? E aí, essa parte aqui nós chamamos de nordeste. E o Egito Antigo se localizava onde? Na região nordeste do continente africano. Então, muito bem. Existe uma frase famosa, galera, de um historiador grego chamado Heródoto. Prestem atenção nessa frase. Essa frase é uma frase clássica e é uma frase que sempre cai em prova. E ela não é muito fácil de ser entendida, não, hein? Por isso, presta atenção. Esse historiador diz o seguinte, segundo tópico, a maior parte do Egito é uma dádiva do Nilo. Como dizem os sacerdotes, e foi essa a minha impressão. Resumindo, a frase que é mais famosa é esse trecho aqui, ó. A maior parte do Egito é uma dádiva do Nilo. O que Heródoto quis dizer com essa frase? Que sem o rio Nilo, provavelmente não haveria formação da civilização egípcia. Ou seja, só existiu o Egito porque existiu o rio Nilo. Foi isso que Heródoto disse. Será que isso é verdade? Será que se não tivesse o rio Nilo aqui, não teria o Egito? Galera, é o seguinte, a civilização egípcia, ela começou a se aglomerar ali, provavelmente por conta do rio, né? Era uma área extremamente fértil. Mas parece, nessa frase, parece o quê? Parece que o Egito, a grandiosidade do Egito, só existiu por quê? Por conta do rio. E não foi muito bem isso. Porque tinha muita gente trabalhando ali no Egito para que houvesse a construção daquela sociedade. Então não foi simplesmente o rio Nilo que deu origem à sociedade por inteira. O rio Nilo ele incentivou. A galera foi para lá por conta do rio que era fértil. Mas teve muita gente trabalhando lá, muitos escravos, inclusive, muitos trabalhadores que ajudaram na construção do que conhecemos como Egito Antigo. Tranquilo? Então, o que acontecia, gente? Percebam que nesse mapa que eu coloquei aqui para vocês, existe a parte azulzinha, os risquinhos azuis, que são os rios. Essa parte aqui de cima é chamada de delta do rio Nilo, galera. Tá? Essa parte aqui, onde tem vários afluentes aqui. Então, nós temos aqui o delta do rio Nilo. Temos aqui essa parte azulzinha e percebam que tem uma parte verde em volta. Estão conseguindo ver isso? Então, né? Então, olha só. Essa parte verde em volta é a parte da crescente fértil. O que acontecia, galera?
toda vez que chegava a época de cheia, o rio transbordava. E essa parte onde o rio transbordava, ela acabava se tornando uma área muito fértil para a agricultura. Vou fazer um novo rabisco aqui para vocês compreenderem do que eu estou falando. O pior é que aqui não tem espaço para fazer rabisco. Deixa eu tentar fazer aqui nessa parte, ó. Então, galera, presta atenção nisso aqui, nesse risco aqui, hein? Essa parte aqui de baixo, ó, onde eu estou fazendo esses risquinhos aqui, seria o Rio Nilo. Então, aqui está a água do Rio Nilo. Quando acontecer a época das cheias, das chuvas, ó, as nuvenzinhas, chuva. Quando acontecia a época da chuva, o Rio Nilo transbordava para essas regiões, ó. Então, ele ficava cheio dessa forma aqui. E aí, quando chegava a época da seca, ele voltava para a sua estaca zero. E aí, gente, essas regiões onde o Rio Nilo transbordava acabavam se tornando muito fértil para a agricultura. Ou seja, o rio subia, depositava sedimentos ali nessa parte que ele transbordava, ficava muito fértil. E aí o que acontecia? População egípcia, sociedade egípcia plantava por ali. Então conseguia criar uma agricultura muito eficiente a partir desse momento, com esse transbordado Rio Nilo. Então o que nós vimos aqui nessa parte de localização geográfica? Nós vimos que o rio, o Nilo e o Egito está localizado no nordeste da África, na chamada área da crescente fértil. Por que era crescente fértil? Porque o rio, ele acabava, na época de cheia, subia e deixava tudo fértil para a agricultura. Dissemos também sobre essa frase, o Egito é uma dádiva do Nilo, e eu falei com vocês que sem a população não haveria Egito também. Então, olha só, o Egito é importante o Rio Nilo para ele, mas a população participou ativamente aqui, trabalhando muito para a construção dessa sociedade egípcia. Firme, galera? Alguma dúvida nesse slide? Fala aí. Emily, por que a esfinge não tem nariz, Emily? Vou responder isso aí para vocês na próxima aula. Vou explicar por que ela não tem nariz. Mas essa aula a gente vai falar mais dessa parte teórica. Mas pode deixar que eu vou te responder. A resposta é bem inusitada, digamos assim. Entenderam o primeiro slide, galera? Vamos então para o segundo slide. A dádiva do Nilo. Galera, como vocês podem ver nessa imagem, essa parte aqui de trás, ó, e pegando por aqui, isso aqui é o Rio Nilo. Isso aqui, vocês acham que isso aqui foi parte do Rio Nilo também? Ou foi a população que fez? Responde para mim. Essa partezinha onde eu estou riscando agora, isso é natural ou foi a própria população que fez essas entradas aí? Fernando respondeu que foi a população. Isadora, a população. População. Quem falou população acertou. Galera, então, na verdade, o que acontece? O Arthur está dizendo que a imagem não está sendo projetada. Tem gente que está vendo, galera. Deve ter algum problema aí com a internet de vocês. Olha só, galera, o que acontece? Isso aqui são canais de irrigação. É feito artificialmente. Então, como eu havia dito para vocês, o Rio Nilo é importante? Mas o trabalho manual da civilização é tão importante quanto o próprio Rio Nilo. Porque eles vão fazer desvios das águas do Nilo, igual vocês vão ver aqui, para tornar áreas mais distantes do rio mais férteis, certo? Então, é extremamente importante o trabalho das pessoas. Então, olha só o que está escrito no slide. Os habitantes dessa região passaram a aproveitar cheias, como eu havia dito para vocês, o período de cheias, e aprender a manipular as águas do rio, criando canais de irrigação, diques, barragens, para tornar as terras mais férteis. Então, eles acabavam construindo esses canais de irrigação, galera, e deixando regiões muito mais distantes, mais férteis do que já eram. Beleza? Ao longo do rio foram surgindo tribos autônomas denominadas de nomos. Então, no início do Egito, galera,
Não tem uma civilização complexa com um grande rei. O que nós temos são tribos. E aí, qual o nome dessas tribos? Nomos. Qual é o nome do chefe dessas tribos? Nomarca. Então, o chefe das tribos egípcias se chama Nomarca. Tranquilo? Depois, qual vai ser o nome desses chefes das tribos que vão se unificar? Alguém fala para mim aí. Alessandro, seguinte, você está atrapalhando a aula. Eu vou passar aqui seu nome para o Eric posteriormente. Não comente nada que não seja referente à aula no chat. É o que eu estou perguntando aqui que é para participar no chat. Além disso, não tem piada, não tem imagem, não é para colocar nada no chat. Tá ok? Deixa eu anotar aqui o seu nome, passar para o Eric posteriormente. Pronto. Então, vamos dar continuidade aqui, galera. Eu perguntei a vocês posteriormente, mais para frente, como é que vai chamar esses nomarcas, depois que o Egito se unificar. E aí, o Bernardo, ele respondeu aí que seria o faraó, a Emily também. Muito bem, é exatamente isso, o faraó. Só um instantinho, que deu uma travada aqui. Voltou. Então, esse nomarca mais na frente vai se chamar faraó. Muito bem, estão mandando bem. Unificação política. Como que acontece a unificação política do Egito? Como assim unificação política, galera? Vamos voltar lá naquele mapa lá de trás? Deixa eu apagar isso aqui para vocês entenderem melhor. Vamos apagar. Apagando. Galera, percebam o seguinte, o percurso aqui do Rio Nilo, ele é extremamente longo. E perceba que aqui, ó, existe escrito Baixo Egito e Alto Egito. Tá vendo? Então, o Baixo Egito e o Alto Egito, eles eram governados de maneira independente. Havia dois tipos de governos, tanto no Baixo Egito quanto no Alto Egito. E em determinado momento, esses dois governos vão entrar em conflito. E aí eles vão se unificar. Como que vai acontecer essa unificação? Vamos entender aqui na frente, então. Nós temos, primeiro, os nomos, aquelas tribos se unificando, e aí vai dar origem ao Alto e ao Baixo Egito, como eu havia dito. Vai acontecer um conflito entre Alto e Baixo Egito. E aqui nessas imagens que vocês estão vendo aqui do lado, ó, coroa branca do Alto Egito. Então, o chefe do Alto Egito, ele usava essa coroa branca. A coroa vermelha era do chefe do Baixo Egito. Eles vão entrar em conflito. Vai haver uma grande guerra aqui entre Alto e Baixo Egito. Um confronto, galera, extremamente sangrento, que vai acabar com a unificação, com a vitória do Alto Egito e a unificação. Para ficar bem simples, galera, como é que acontece a unificação? Só se olhar para a terceira imagem. Então, quando o Egito vai ser unificado e vai surgir a figura do faraó, nós temos aqui a unificação da coroa vermelha com a coroa branca, surgindo assim, então, a dupla coroa do Egito unificado. Tranquilo? Depois dessa unificação, então, nós temos o rei do Alto Egito, Menés, se tornando o faraó. Então, nesse momento, galera, que surge o faraó. A gente fala tanto em faraó, Egito, não sei o quê, mas muitas vezes vocês não sabem de onde que eles surgiram. E agora vocês já estão sabendo. O faraó sempre existiu no Egito Antigo? Não. Ele só foi existir depois da unificação do Baixo Egito com o Alto Egito, se tornando aqui, então, essa dupla coroa que vai dar origem, então, ao faraó. Esse faraó, galera, era considerado um ser divino, era considerado um deus, um representante de Deus na Terra.
E toda vez que nós temos um governo onde o governante ele é um representante de Deus, onde as leis se misturam com as leis divinas, nós chamamos de teocracia. Eu já expliquei isso a vocês na aula de Mesopotâmia. Quem pode me explicar aí o que é teocracia? O significado da palavra teocracia? Quem lembra aí? Responde para mim. Alguém me responde aí, então, o que é teocracia? Não, quero o significado da palavra. Teocracia significa o quê? Teo significa uma coisa e cracia significa outra. Eu expliquei isso na aula passada, em Mesopotâmia. Emanuel acertou aí, ó. Poder de Deus. Isso aí. Tel é Deus, cracia é poder. Ou seja, quando as leis da sociedade se confundem com as leis divinas, não é isso? Então, quem governa é um próprio representante de Deus. E aí nós temos uma teocracia. Firmeza? Vamos dar continuidade aí, então. Antigo Império. Galera, olha que interessante essa imagem aqui. Vocês estão acostumados a ver essas 3 pirâmides do Egito de um ângulo onde parece que elas estão no meio do deserto, né? Onde só existe areia. Mas, na verdade, galera, hoje não é assim. Essa é a cidade do Cairo, no Egito, onde ficam as pirâmides. E a cidade, ela está muito próxima, né? Às pirâmides do Egito, como vocês podem ver aqui no fundo, ó. Então, imagine que louco, galera, você morar num apartamento, tipo, ó, nesse prédio aqui, ó. Morar nesse prédio. Você acorda de manhã e tá de frente para as pirâmides do Egito, cara. É uma coisa impressionante, é uma coisa absurda. Já pensou que loucura? Acordou de manhã, abriu a janela para dar aquele bom dia maravilhoso e aí você tá de frente para as 3 maiores pirâmides do Egito. Deve ser uma sensação muito boa, não é isso? Para quem mora nessas regiões. Vocês sabiam, já tinham visto essa imagem aí? Achavam que a pirâmide estava escondida também lá no meio do deserto? Pois não está, não. Não é? O Enzo perguntou, o faraó só passou a existir depois que o Alto Egito e o Baixo Egito foram unificados? Sim, senhor Enzo, exatamente isso. Exatamente isso. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, existe o Antigo Império. Então, no Antigo Império, galera, que data aí de 3100 a.C. até 2300 a.C., nós temos o desenvolvimento da agricultura, graças ao Rio Nilo, né? E durante essa época foi construída, então, as pirâmides de Gizé, Quéops, Quefrem e Miquerinos. Essas são chamadas pirâmides de Gizé. Professor, como é que essas pirâmides foram construídas? Qual foi a mágica que fizeram? Não tinha trator, não tinha nada. Como é que isso aconteceu? Próxima aula eu vou explicar detalhe por detalhe para vocês de todas as teorias envolvendo a construção das pirâmides. Firmeza? Então vamos lá. Durante essa época foram construídas essas pirâmides. Então, o Antigo Império, galera, ele é marcado pela construção das pirâmides de Gizé. Galera, olha a idade dessas pirâmides. Se elas foram construídas mais ou menos no ano 3000 a.C., e nós já estamos nos anos 2000, elas têm cerca de 5.000 anos. É muito tempo, né, gente? É tempo demais. Vamos lá. Médio Império. Então, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O que vai acontecer? Nesse Médio Império, as principais características é o comércio que os egípcios vão fazer com fenícios, cretenses e os sírios. A região ali, galera, do Oriente Médio. Né, essa proximidade. Então vai haver um comércio ali, uma espécie de comércio marítimo também. A ilha de Creta, a gente vai estudar na Grécia Antiga, que era uma ilha que ficava ali no Mediterrâneo. Então nós estamos falando de um comércio naval, beleza? O Egito, durante esse Médio Império, foi invadido por um povo, pelos Hicsos, não é isso? Acabou sendo derrotado, o Egito acabou sendo derrotado pelos Hicsos, mas posteriormente
no chamado Novo Império, que é esse tópico 2.3. Isso está na apostila de vocês desse jeito, hein, galera? Nesse tópico 2.3 aqui, ó, nós temos a expulsão dos Ixos pelo faraó Amoses I. Então vai expulsar os Ixos do Egito, vai conseguir vencer os Ixos, e aí temos um novo esplendor aí da cultura egípcia. Então nós temos aqui o Egito expandindo seus territórios, formando um grandioso exército, né? E nessa época vai ser construído os templos de Karnak e Luxor, que são esplendorosos, muito bonitos. Aqui está uma das imagens do templo de Luxor. A gente vai ver isso com mais detalhes, como eu disse, na próxima aula, quando a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre arquitetura, sobre construção, sobre os deuses egípcios. Não percam por esperar a próxima aula, hein, galera? Vai ser show, show de bola. Então a gente falou, ó, do Antigo Império, do Médio Império e do Novo Império. Ainda no Novo Império, galera, nós vamos ter uma coisa interessante aqui nesse período, que é a experiência com o monoteísmo. Perguntar aqui por que que o faraó usa um adereço, né, galera? Por que que as pessoas usam um cordão? Um adereço, que significa, tá ligado à questão da nobreza e tudo mais. Mas esses detalhes a gente vai ver na próxima aula. Presta atenção nisso que eu vou falar agora aqui. Seguinte, o Novo Império, nesse período, como eu disse, foi marcado por uma coisa muito importante. A gente falou o tempo todo aqui com vocês que as civilizações do Egito e da Mesopotâmia são civilizações politeístas, não é isso? Ou seja, acreditam em vários deuses. Só que nesse momento aqui do Novo Império, teve um faraó Amenófis IV, ele introduziu o monoteísmo no Egito. O que é o monoteísmo? Crença em um único Deus. Então, ó, galera, essa é a primeira vez que aparece aqui um registro, então, de monoteísmo nessas civilizações antigas. Só que é o seguinte, essa crença no monoteísmo não deu muito certo, porque só durou o governo dele. Depois que ele morreu, cancelaram. Qual seria esse único Deus, então, que Amenófis decidiu que fosse cultuado como único Deus? Atom. Que Deus é esse? O Atom significa não, tem relação então com o Deus Sol. Então, nessa imagem aqui do lado, vocês percebem que o Sol, não é isso? Iluminando Akhenaton e Nefertiti, sua esposa. Presta atenção no seguinte, galera. O nome do faraó era Amenófis, ele mudou o nome dele. Ele mudou o nome dele para Akhenaton. Ou seja, acrescentou aqui, inclusive, o nome do Deus Sol. Então, ele deixa de ser Amenófis, ó. Amenófis se torna Akhenaton. E pela primeira vez, então, na história, nós temos aqui Atom como único Deus a ser cultuado, ou seja, monoteísmo no Egito. Como eu disse, deu certo, galera? Durou muito tempo? Não. Acabou o politeísmo sendo restaurado depois por Tutankhamon. E a gente vai estudar Tutankhamon também na próxima aula. Esses deuses eram reais? Como assim reais, gente? O que é real para vocês? Se eles apareciam, se eram palpáveis? Não. Mas os egípcios acreditavam nesses deuses, correto? Por exemplo, quem era Atom? Era o Sol. Eles cultuavam o Sol como um deus. Então, o Sol é real? O Sol é real, né? Agora, se ele é um deus ou não, isso parte da crença dos povos egípcios. Tá claro, galera? Então, aqui nessa imagem, que está lá no Museu de Berlim, da época do Egito Antigo aqui, nós temos o Deus Sol, o Atom aqui, iluminando Akhenaton e Nefertiti e os seus filhos. Não é isso? Galera, próxima aula vai estudar muita coisa, exatamente. Mas as curiosidades, as coisas mais legais do Egito Antigo, a gente estuda na próxima aula. Então, vamos lá. Atividade econômica no Egito Antigo. Quais eram as atividades econômicas? A agricultura e pecuária era a principal, né, galera?
Mas era só agricultura e pecuária? Claro que não. Tanto que eu falei com vocês que eles comercializavam com outros povos. Então havia o comércio também marítimo que era muito forte. Então analise essas imagens aqui. Nós temos aqui um indivíduo, ó, que está arando a terra. Então tem aqui um boizinho, a vaquinha. Ele está arando a terra para plantar, a questão da agricultura. Temos aqui do lado uma questão de colheita, não é isso? Parece ser colheita de trigo, de cevada. E aqui embaixo nós temos um comércio marítimo. Então tudo isso está presente no Egito antigo durante esse período. Então olha só, além de agricultura e pecuária, tem o desenvolvimento então do artesanato. Eles faziam tecidos, faziam cerâmicas, galera, já faziam vidro, não é isso? Então produziam os famosos papiros. Alguém já ouviu falar nos papiros aí? O que eram os papiros? Os papiros então eram aquele papel, né, galera? Que eu vou explicar para vocês na próxima aula como é que ele era feito. Então, onde eles deixavam os registros. E geralmente a gente vê os papiros bem enroladinhos, não é isso? Em formato circular, bem enroladinhos. E a gente vai falar um pouco sobre os papiros e como eles eram montados. Nós vamos falar disso também na próxima aula. Tranquilo? Então, os papiros serviam para escrita na antiguidade. Eles também já dominavam a metalurgia, já faziam algumas armas, arco e flecha e tudo mais. Além do comércio marítimo, como eu havia dito para vocês. Então, nessas imagens é possível vocês identificarem a questão da agricultura e a questão do comércio marítimo. Firmeza? Vamos lá, então, para os faraós. Quem eram os faraós, galera? Faraó significa grande morada. Ou seja, esses caras eles eram extremamente importantes porque era a grande liderança do Egito, eram considerados deuses. Imagine que loucura, galera. Era uma pessoa que era considerada um deus, né? Então havia os deuses para ser cultuados, mas havia também os faraós, que, como a Emily disse, são extremamente ricos, claro. Era a pessoa mais importante, o governante mais importante, que era cultuado como deus. A população oferecia muitas coisas a eles, porque eram cultuados como deuses. Então, o faraó ele tinha todos os poderes, né, galera, na sua mão. Então, tinha grande quantidade de terras, era considerado a encarnação de um próprio Deus. Por isso, era muito respeitado também durante esse período. Então, olha só, essas monarquias, esses governos, como eu disse para vocês, eram governos teocráticos, e vocês já sabem agora o que é governo teocrático, não é isso? É um governo onde regra as leis de uma representação divina, não é isso? Então, nesse governo, o chefe religioso é o próprio faraó. Então, o faraó manda no exército, o faraó manda na população, o faraó escreve as leis, e o faraó é também o chefe religioso. Tá claro isso? Ele que comanda a religião do Egito Antigo. Muito bem. Os principais faraós eram enterrados nas pirâmides, e a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, como eu havia dito para vocês. Então, olha só, para que eram construídas as pirâmides? Um dos motivos era para abrigar o corpo dos faraós. Então, os caras eram tão importantes. Imagina, gente, atualmente a gente morre enterrado ali num pedacinho de terra e coloca uma lápide, né? E aí, só um nomezinho que fica ali e tudo mais. Pô, o faraó ele era enterrado, gente, dentro de uma pirâmide gigantesca. Gigantesca. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O João Paulo acrescentou aqui. Papiro é o nome de uma planta muito comum nas margens do rio Nilo, na África. Também o nome que se dá a um material semelhante ao papel. Exatamente isso, o João. Então, é uma planta, né? Assim como o papel hoje que nós utilizamos, ele também vem de uma planta, não é? Vem de eucalipto. Só que o processo é outro, né? Vou explicar o processo de transformação ali do papiro em forma de escrita. Tranquilo? Mas obrigado aí pela colaboração aí, João Paulo. É importante que vocês participem de maneira positiva. Não é isso? Então, os faraós eram enterrados em grandes pirâmides, aquela coisa toda. E Cleópatra, galera? A gente vai estudar um pouco mais de Cleópatra quando a gente falar de Roma. Porque
Roma vai invadir o Egito na época que Cleópatra era Farani. Galera, qual o nome? Se for homem é Faraó, se for mulher, Farani. Então, a Farani Cleópatra era uma das mais famosas aí. Na verdade, foi a mais famosa Farani do Egito Antigo. Ela acabou se aproximando de algumas lideranças romanas, como Ptolomeu, como Júlio César, como Otávio Augusto não, perdão, Marco Antônio, com quem ela se casou, inclusive teve filhos. A gente vai falar mais sobre a Cleópatra também lá na próxima aula. Então percebam os adereços de Cleópatra. Uma coisa interessante de falar de Cleópatra, galera, é o seguinte: geralmente os filmes que retratam Cleópatra colocam ela como branca, mas ela estava ali no norte da África, né, galera? Então a tonalidade da pele dela certamente era negra e não branca. Muito bem, João. É verdade que os faraós eram enterrados com todo o seu dinheiro? É verdade. E a gente vai falar disso na próxima aula também. Não é isso? Porque eles acreditavam na vida após a morte, né, João? Então, o que acontecia? Levava toda a sua riqueza para quando ele acordasse, ele tivesse toda a riqueza ali embaixo. A gente vai falar disso com mais detalhes na próxima aula. Beleza? Galera, olha só. Por enquanto é isso. Já deu 9h47. Eu vou encerrar aqui essa apresentação de slide. A gente continua na próxima aula. E como eu disse, próxima aula a gente pega para capar aí com um monte de tema interessantíssimo para a gente estudar. Tranquilo? Façam a atividade que eu passei para vocês, que é a atividade do mapa mental. Tranquilo, galera? Aquele abraço. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixa anotado aí também. Me pergunta na próxima aula, logo no início, que eu tiro as dúvidas de vocês. Então, fiquem com Deus. Beijos no coração de vocês. E estou morrendo de saudades. Morrendo de saudades. Abraço virtual, Emily. Só pode ser virtual agora, né? Tem que ser de longe. Valeu pra vocês, rapaziada. Galera linda. Saudade, amo vocês, hein? Beijão.